Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Tudo que foi falado sobre os homens com crimes. O homem que agride, o homem que bate, o homem que, enfim, que abusa de menores ou da própria família, isso é um criminoso. Sim. Nunca no patriarcado isso foi regra. Inclusive o estupro sempre foi punido. Eu queria entender se você concorda de verdade. Não, o estupro não era punido. Deixa eu elaborar a pergunta. Não, você concorda de verdade que nenhum homem tolera o estupro? Não, tem homens que estupram. Não. Que existia a obrigação marital, sexo entre homem e a sua esposa, e isso era uma obrigação. Isso existiu ao longo dos anos e até hoje existe. Até 2004, a critério de informação era lei. Existia a mulher honesta no Código Penal. Então, acho que falta um pouco de robustez para você pesquisar as deturpações conceituais. O homem acreditava que era um direito dele ter sexo com uma mulher porque casou com ela. E é estupro hoje caracterizado. Só que o que acontece? Existe um grande número de subnotificação, porque obviamente a gente não tem testemunhas. A gente não tem entre quatro paredes, na clandestinidade, testemunhas oculares. Ou testemunhas presenciais, ou testemunhas de outra forma. Aliás, quando existe uma premeditação, e aí a gente pode falar o caso do Neymar, né? Ali existia uma premeditação, existia ali uma malandra que queria simular uma prática criminosa, e ali o que ela conseguiu provar foi justamente o contrário, que ela era uma fraudulenta, uma criminosa, estava praticando uma denunciação criminosa e o cara não. Agora, a vítima em geral, ela é subjugada, ela é viciada. Perfeito. Doutora, eu vou deixar o Júnior terminar a pergunta dele, porque eu tenho certeza que ele fez só pela metade. Júnior, você tem o resto, complementa a sua pergunta, por favor. Como ela respondeu, eu volto só para dizer uma coisa. O estupro, que eu estou dizendo, é justamente mediante coerção, uso de força ou grave ameaça. Tá certo? Não tá certo. Não tá... Sim. Não. Deixa ele terminar. No caso, a ideia que tinha no Código Penal brasileiro é que o esposo tinha direito sobre o corpo da esposa. Nunca teve isso escrito. Continua, Júnior. Não, tinha sim. Não? Tinha sim, ele acabou de dizer. Você vai falar depois. Calma que você vai ele acabou de dizer que isso daí era o consenso da lei até 2004. O que mudou... Não era. O que mudou é que agora a esposa não tem mais obrigação marital. Mas hoje também o homem não tem mais obrigação de ficar com ela. Ele pode separar, ele pode procurar outra mulher. A ideia que eu tô te dizendo é que nenhum homem, nunca, nenhuma sociedade tolerou o estupro usando a força, a coerção e a grave ameaça. Isso nunca existiu uma coletivização, uma sociedade que permitiu o estupro. Até mesmo porque as próprias mulheres, elas educam as gerações, elas passam os valores. E as mulheres também nunca toleraram esse tipo de coisa. Tanto que os próprios bandidos do PCC, que você agora conhece muito bem, eles têm claro no estatuto que o famoso Jack é punido com pena de morte. Ninguém nunca passou pano para estuprador. Essa é a verdade. Isso mesmo no Brasil. Perfeito. Raquel, você tem 1 minuto para falar, para contextualizar o que ele falou e mais 1 minuto para sua pergunta. Valendo. O estupro, ele pode ser uma prática criminosa do coito sexual, do coito vaginal ou coito anal, mediante violência ou grave ameaça, ou também se for menor de 14 anos, ou também se a mulher estiver sem o discernimento das suas faculdades diretivas, da autodeterminação do que ela quer ou não quer. Por exemplo, uma mulher altamente embriagada, ela pode ser vítima de estupro. Ou uma mulher com faculdades mentais reduzidas, uma mulher que tiver um problema mental de discernimento, ela também pode ser vítima de estupro. O estupro não é só mediante a violência ou grave ameaça. É também a prática sexual quando não existe a possibilidade do consentimento. Isso também é caracterizado estupro. Então, essa situação em que havia permissão do homem ter uma prática contra a vontade da mulher sexual não tinha em nenhum ordenamento jurídico. Isso nunca existiu. O que não existia era a proibição. Não existia
a declaração expressa que era legal, mas não existia uma declaração expressa falando que era proibitivo. É essa a diferença. Então, nunca houve ali uma situação contrária. Beleza. Então, assim, os conceitos... Então, eu tô vendo aqui que existem conceitos muito... Eu acredito que depois, no final do nosso bate-papo, você vai concordar comigo absolutamente, porque os conceitos aí estão muito mesclados, estão muito confusos. A senhora não respondeu Rapidamente. Diz aqui, alguns juristas explicam que vou te ler de novo, tá? Alguns juristas interpretam o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece alguns deveres entre os cônjuges no casamento. Não. Deixa eu terminar de falar. Calma aí. Eu preciso terminar de falar. Isso é Código Civil. Eu estou falando atos criminosos. Calma, isso é Código Civil. Eu preciso terminar de falar. Calma, Raquel, calma. Eu só preciso terminar de falar e no final, no ponto, você vai falar. Tá, não, mas isso é Código Civil. Eu tava falando em crime. Tudo bem, eu vou continuar aqui, tá bom? Alguns juristas explicam que juristas interpretavam o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece alguns deveres entre os cônjuges no casamento, estando entre eles a fidelidade e o dever sexual da vida comum, levando à obrigatoriedade da coabitação e da satisfação sexual. Existia uma interpretação muito mal desse artigo, por isso que muitos juristas colocavam isso no Código Penal. Não existia a transposição do Código Civil para o penal, não. O que existia era, muitas vezes, conseguir um divórcio por não cumprimento de uma cláusula interpretativa no âmbito civil, Rodolfo. No âmbito penal, isso nunca foi permissível. Perfeito. No âmbito civil, quando a gente fala em divórcio, contrato, não tem nada a ver com crime. Havia até uma dissolução de casamento, por exemplo, anulação. Existe uma grande diferença entre divórcio e anulação de casamento. Anulação de casamento é que você causou com alguém que você considera fraudulento. Uma pessoa que você te enganou. E aí, se não havia alguns dos requisitos que fossem ali cumpridos, poderia até suscitar uma anulação do casamento. Agora, não era transferido. Sabe o que tinha no Código Penal? Que era algo que era plenamente justificado e era uma tese de defesa? Até agora, 1980, 2000, beleza. Era o quê? Era o homicídio decorrente da legítima defesa da honra. Isso existia. E os magistrados e até mesmo o tribunal de júri acatava isso como tese. O fato da mulher ter traído me dá uma legítima defesa de defender a minha honra com a morte. Isso existiu. Mas nada relacionado à autorização de estupro. Perfeito, Raquel. Colocar os pingos nos is aqui em relação à lei, que ela manja muito mais. Então, eu também tenho um comentário só. Um comentário simples. Eu não estou dizendo o que a gente chama de dever do cônjuge. Estou dizendo que o homem tem que possuir o corpo da mulher contra a vontade dela, no sentido de que ele vai fazer algo realmente contra a vontade da mulher. Se você trazer isso para algo religioso, por exemplo, ainda existe essa problemática. Certo. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, é um dever do cônjuge, e sempre foi entendido assim, que mesmo que se a mulher, ela pode não querer naquele dia, ela pode não querer por algum motivo, saúde, por alguma questão específica, ela pode falar assim, não, hoje não, bem, não é assim que funciona e tudo mais. Só que ela não pode reiteradamente, durante todo o tempo, negar isso daí, porque faz parte do que... É constituído o casamento. O casamento Hoje é assim? Não, eu tô dizendo nessa época. Eu tô dizendo que mesmo assim, entendeu? Ainda neste caso, lá no passado, não estava se tratando, não era uma permissão ou proibição que tinha agora relacionada a essa prática do homem poder transar com a própria esposa. Não, mas eu tô falando, existiu e muitos relatos que era assim o casamento. Sim, mas eu tô falando que não estava na lei. Não. Era assim o casamento. E veja só. Por tradição, você diz por tradição. Não sem lei, mas assim. por tradição. Então, mas o que eu tô querendo dizer é que em nenhum desses casos, a gente tá falando de estupro no sentido de você pegar uma pessoa... Não. Você entendeu? Você não pega uma mulher por força, puxa o braço dela, leva ela no canto e estupra aquela mulher e aquilo é permitido. Júnior. E passa sem punição. Júnior, em nenhum lugar isso foi aceito. Júnior, era aceito, eu falo com conhecimento absoluto, em que havia a prática sexual sem anuência da mulher. Porque se considerava uma obrigação. Ele fazia com ela dormindo? Com ela acordada, sem anuência. Então, mas aí ele tá cometendo um crime. Ele era punido por isso, não era? Porque não tinha violência nem grave ameaça. Mas aí é coerção. Não tinha violência nem grave ameaça. Não tinha coerção.
Não Era interessa, simplesmente- era era- sem anuência. Sim. Não, Era era sem coerção anuência. no sentido de repente, se você não fizer o que eu tô mandando, Não, mas ela, alguma não coisa manifestava, acontece. ela nem manifestava a sua vontade em muitos casos. Exatamente, Ela nem, Rodolfo, é ela nem isso. manifestava a sua vontade. Não Ela simplesmente havia- deitada, fica aí, vou terminar o coito aqui e acabou. Exato. Você Não entendeu? havia- Invadindo, Mas isso né? não é. Então, esse exemplo não era o permitido por lei. Nunca foi. Mas, Então- mas naquela época você não. Ocorria isso. Eu Mas não o- tô dizendo que ocorria, eu tô dizendo que esse tipo de questão nunca foi o exemplo, nunca foi o Estes ponto. são os exemplos colocados Maus exemplos, né? Maus de exemplos, ser ok. viciamento e de subjugação da mulher. Mas aí ele é Esses punido, são não exemplos. era? Não, à época não. Porque a sociedade inconsciente coletivo acreditava isso um costume ok. Costume É de isso que eu família, estou te falando. marido, homem. Até um tempo atrás, as mulheres eram consideradas ausentes de vontade. Isso era uma construção social. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem legal. Quando uma mulher ela é vítima de um crime sexual, qual é a primeira pergunta que se faz até hoje? Tem testemunha Tirando isso. tirando isso? Onde ela estava, com quem ela estava. Você estava bêbada? Se estava bêbada, qual era a Drogada? roupa que ela tava, se ela se ensinou pro cara, se ela tava mostrando alguma receptividade. Qual é a pergunta que se faz para uma vítima de um roubo? Você faz essa pergunta? Não. Não faz. Então o que acontece? Por mais que a gente não queira, a gente tende a julgar de forma equivocada de acordo com os conceitos internos. Isso é automático. Isso é automático. A pessoa vai julgar a vítima como causadora da prática criminosa. Você entendeu? Isso faz. É um inconsciente tão já permanente na sociedade. A facilitação do inclusive, crime, doutora? Não, porque assim, olha, a mulher pode estar pelada, ela pode ser promíscua, ela pode não ser promíscua, ela pode ser o que ela quiser. Se o cara for correto, ele não vai violentar essa mulher. Agora, a mulher pode ser uma menina de 4, 5 anos, pode ser uma freira. Se o cara for um canalha, ele vai estuprar aquela mulher. Você vê que a correlação independe do comportamento da mulher. Mas isso não está em questão. Deixa eu concluir. Faz mais relação com o comportamento do homem, deturpado ou não, do que da mulher. E o que se tende a julgar quando a gente vai investigar um crime de violência sexual é justamente o comportamento da vítima.